Pois bem, gente, há pouco ainda o Putin disse que ele gostaria muito que o chefe de Estado chinês, Xi Jinping, visitasse a Rússia. E agora há pouco saiu a notícia que realmente o chefe de Estado chinês Xi Jinping quer visitar Putin em Moscou. Na próxima sexta-feira fará exatamente um ano desde que a Rússia lançou sua guerra de agressão contra a Ucrânia. Pouco antes, o presidente ucraniano Zelensky tentou dissuadir a China de apoio à Rússia. Caso contrário, uma guerra mundial não pode ser evitada, disse ele, o maior ator de todos os tempos. Agora, no entanto, o líder chinês Xi Jinping está se preparando para uma viagem a Moscou. Nos próximos meses, ele planeja viajar para Moscou para uma reunião de cúpula com o presidente russo Vladimir Putin, relata o jornal Wall Street. A reunião, entretanto, deverá fazer parte das conversações de paz multilaterais e permitir que a China reitere seu chamado para abandonar o uso de armas nucleares. A China está profundamente preocupada que o conflito possa escalar e até mesmo ficar fora de controle, disse o ministro das Relações Exteriores da China na terça-feira. É lógico, né? A China tem interesse que a Rússia não quebrar, né? Não é verdade? A Rússia para a China também é uma proteção. Certo? Então eu acredito que vão fazer de tudo para fazer com que a Rússia não quebra, né? Então, se houver um confronto mais forte entre a Rússia e a OTAN, eu acredito que a China vai fazer de tudo para apoiar a Rússia, né? Também se trata sempre de novo das grandes riquezas russas, né? Certo? O presidente ucraniano Zelensky foi o último a comentar sobre a questão decididamente complexa da China. Em uma entrevista com o jornal Die Welt, aqui da Alemanha, para nós é importante que a China não apoie a Federação Russa nesta guerra. Na verdade, eu gostaria que ela estivesse de nosso lado. É o sonho dele, né? No momento, entretanto, não creio que seja possível, explicou ele. E ele enfatizou: se a China se aliasse à Rússia, haveria uma guerra mundial. Eu acho que a China está ciente disso. Esse é o melhor ator, né, gente? Né? Vocês acham mesmo que ele decide muita coisa? Vocês acham que ele tem a capacidade de decidir alguma coisa? Eu desconfio. A China e a Rússia, eles não precisam ser aliados. Eles já são aliados. Enquanto os países europeus, economia e socialmente estilhaçado até o amargo, se afastarão de sua negação alimentar autoimposta. É bastante simples. Assim como 1 mais 1 é 2. A Rússia tem os maiores recursos fósseis, a China comprou metade do mundo. Contudo, o que é necessário para manter nossos padrões elétricos e farmacêuticos. Existe uma melhor justificativa para um casamento? Então, a nova ordem mundial, de tanto que se fala dessa nova ordem mundial, já está estabelecida, não é verdade, gente? A gente já pode observar, né? Sem os recursos da Rússia, a dívida nacional dos Estados Unidos
e da União Europeia. Por isso que o Ocidente está de costas para o muro. Alguns anos atrás, um almirante turco confirmou em uma entrevista o desejo da Rússia de cooperar mais estreitamente com o Ocidente e não com a China. Eu acho que isso tudo, todos nós, quem pelo menos ficou de olho, observou isso sim, que o desejo da Rússia foi uma cooperação com a União Europeia. Tanto quanto que o presidente Putin, acho que foi em 2001, que ele falou no parlamento alemão, no Bundestag. Foi uma coisa inédita. Ele foi convidado e falou. Você convida o seu inimigo? Só que isso não teria resolvido o problema enquanto a Rússia não estivesse disposta a se submeter aos ditames do petrodólar. Razão pela qual esse desejo nunca foi ouvido no Ocidente. Enquanto a maioria das democracias ocidentais não souber de onde vem o dinheiro que pensam possuir, eu vejo preto para o Ocidente. Sinceramente, gente. Com a atitude tomada nos últimos meses, pelos Estados europeus, pelos Estados Unidos, etc., e muitos outros, a Rússia teve apenas uma opção, né? Virar as costas e se encontrar mais perto com a China. É pelo menos que eu vejo, né? Eu sei que tem pessoas que pensam de forma diferente, que a gente deveria até enfrentar a Rússia, né? Eu acho assim, meu Deus do céu, quando eu leio isso, que tem pessoas assim que escrevem, eu vejo completamente diferente. Eu acho que a gente deveria procurar um meio de comunicação, de achar um meio de se entender novamente. Mas tudo isso tem a ver com o passado, né? O passado mostra por que nós estamos nessa situação. E sempre é bom quando acontece uma coisa na história, a gente olhar de volta para ver o que fez com que nós se encontramos nesse, né, estado. Pensa um pouco nisso, gente. Nunca pensa assim que isso acontece assim de hoje para amanhã. Não, tudo isso tem um caminho. Forte abraço, mão no coração, gente. Até no próximo vídeo. Muito obrigado por estarem aqui. Não esquecem, deem uma olhada na sua inscrição e até mais.